O intelectual pertence a seu tempo. Em seguida, pense que se todos os tempos são iguais perante Deus, se sua eternidade é um centro irradiante do qual todos os pontos da circunferência do tempo estão à mesma distância, não se dá o mesmo com os tempos e conosco que habitamos na circunferência. Estamos aqui na vasta roda e em nenhum outro lugar. E se estamos aqui é porque Deus aqui nos colocou. Todo momento da duração tem relação conosco. E todo século é o nosso próximo, assim como todo homem. Mas a palavra próximo é uma palavra relativa, que a sabedoria providencial determina para cada um, e que cada um, em sua sabedoria, submissa àquela, deve também determinar. Primeiro de tudo, toda vez que a gente fala sobre a eternidade, nós estamos em certa medida dando um passo maior que as pernas, né? Nós não conseguimos entender a eternidade. Nós não conseguimos entender o infinito, né? Nós não conseguimos entender, por exemplo, a dimensão de um lugar onde acima do tempo, né? Então, toda vez que a gente vai imaginar, por exemplo, o céu, nós não conseguimos imaginar mas como é que vai ser? Vai passar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos e vai ter passado um segundo só? Não vai ficar chata aquela coisa ali, né? Ou a gente vai pro outro lado, será que vai ser tipo assim, uma coisa parada, assim, puf, eternamente assim? Seguramente nem uma coisa nem outra, seguramente, né? Porque nos parece desesperador tanto um quanto o outro. Se é desesperador, não é o céu, né? O céu é justamente tudo que há de bom, filtrado de tudo que há de mal. Então, a terra transformada, filtrada de tudo que há de mal, e mais muitas coisas que a gente não consegue compreender. Isso para dizer que nós não conseguimos entender a eternidade de Deus. Nós não conseguimos entender alguém acima do tempo, né? Então, todas as vezes que nós... Bom, deixa eu só terminar a frase. Não conseguimos, no entanto, conseguimos. Não conseguimos, no entanto, conseguimos. Às vezes nós temos esses vislumbres que nos mostram essa eternidade, por exemplo, só que imperfeitamente, né? Mais ou menos o que Paulo dizia, nós agora vemos em partes, mas então veremos face a face. Nós agora vemos como num espelho, né? Então a gente tem aquele rápido vislumbre, uma imagem ou alguma coisa, e se a gente tenta concatenar essa imagem com outras e formar um todo coeso e descritivo, a gente não consegue, é claro, né? Então essa imagem de Deus no centro e um círculo em volta dele é uma ótima imagem com as suas limitações, é claro, né? Então, mas é uma ótima imagem, né? Como o tempo sendo essa roda, né? E Deus estando aqui no meio, deixa eu colocar assim, Deus estando aqui no meio, ou seja, qualquer época do tempo está à mesma distância de Deus, né? Deus conhece todas as épocas do tempo, mas nós estamos em um ponto desta roda, nós não conseguimos fazer esse movimento aqui, ó, que Deus consegue fazer, deixa eu colocar aqui, não conseguimos fazer esse movimento aqui, nós estamos aqui e só conseguimos nos locomover aqui, nessa direção. A única coisa é que isso daqui é todo o tempo, desde o começo do tempo até o fim do tempo, né? Então nós conseguimos mexer um tantinho aqui que nem dá para ver, né? Bom, e aí como eu falei para você, tem as suas limitações, né? Mas, bom, então para Deus as coisas não acontecem, Deus está fora, como assim ele tem que se dirigir até cada momento, né? Claro que vai ter suas limitações, mas é um vislumbre. O importante para nós é que nós estamos aqui e nós estamos agora, ok? É isso que é o importante, aqui e o agora, né? Nós não estamos, Deus não nos colocou para viver na Idade Média, ou durante a Antiguidade,
ou durante a Revolução Francesa. Nós vivemos aqui, neste momento. Parece uma observação muito óbvia a se fazer, mas as coisas mais óbvias às vezes são as mais difíceis de ver, né? Em seguida, pensa que se todos os tempos são iguais perante Deus, se sua eternidade é um centro irradiante do qual todos os pontos da circunferência do tempo estão à mesma distância, não se dá o mesmo com os tempos e conosco, ou seja, com os tempos específicos. Este ano, esta data específica não se dá ao mesmo. Não se pode passar de um tempo ao outro. Nós também não temos esse poder de viver em outros tempos. Ou seja, nós temos que voltar ao que nós vimos no capítulo anterior, que é o seguinte: se eu visito os outros tempos, se eu estudo, isso é essencial para um intelectual, estudar a história, eu estudo por causa deste tempo aqui. Eu estudo a Idade Média, por exemplo, esse maravilhoso período que houve na nossa história, mas por causa do meu tempo. É só por causa disso que eu devo estudar a Idade Média, né? Com os tempos, né? E conosco que habitamos na circunferência. Estamos aqui na vasta roda em nenhum outro lugar. Você está aqui, você não está nos anos 60. Você está aqui. Você não está no ano 2300, ok? E se estamos aqui, é porque Deus aqui nos colocou. Todo momento da duração tem relação conosco. E todo século é o nosso próximo. O nosso próximo no sentido de amai o vosso próximo, né? Amai o próximo. Fazer o bem ao próximo, né? Próximo nesse sentido. Então, este é o nosso século. Este é o século que é o meu próximo, né? Assim como todo homem. Todo século é nosso próprio próximo, assim como todo homem. Então, os homens que estão vivendo agora lá na Coreia do Norte são os meus próximos, né? Todos os homens são os meus próximos. Todo o meu século é o meu próximo. Mas a palavra próxima é uma palavra relativa, ou seja, o meu próximo não é o teu próximo. E por que isso é tão importante, principalmente para o intelectual? Para você não pensar que o teu próximo é uma instituição abstrata, né? Eu vou fazer determinadas coisas e essas coisas vão ajudar o próximo. Essa coisa abstrata, né? Às vezes, é claro, o teu projeto ele pode ser mais difuso em seus resultados, né? Mas o próximo para você, o próximo real tem que existir, né? Então, bom, eu quero salvar a humanidade, mas que tal tratar bem os meus filhos? Que tal ensinar os meus filhos? Que tal aliviar o fardo da minha esposa? Eu quero, exemplo próprio, né? Eu quero pensar em ler literatura, né? E difundir literatura, mas e que tal eu fazer isso, fazer o bem agora com os meus alunos? Nem os alunos de literatura, que tal fazer isso com os alunos de inglês, né? Que tal colocar essas coisas em prática com aquele que está aqui na minha frente? Que tal aquele primo chato meu que sempre faz piada imbecil e está com dificuldade agora? Que tal aquele primo, né? E aí eu acho que não sei se eu comentei aqui essa passagem dos irmãos Karamazov, que era um médico que ele falava assim: é incrível porque eu tenho esse amor ardente pela humanidade, eu tenho esse amor ardente e profundo pela humanidade, mas toda vez que eu tenho contato com os homens, eu começo a sentir, logo, não passa nem algumas horas, eu começo a sentir a aversão, né? Por quê? Porque esse homem, ele é babaca, o outro homem tem um tique, o outro homem, os homens reais são muito difíceis de ser amados. A humanidade abstrata, né? A humanidade, por exemplo, que não toma uma atitude, às vezes você ajuda, você vai lá, você ajuda lá, dá um dinheirinho, e o cara não te dá nenhum muito obrigado. A humanidade abstrata não faz isso, quem faz isso é o indivíduo, né?
E aí o médico dizia, e é incrível que quanto mais eu sinto desprezo pelo indivíduo, mais eu sinto amor pela humanidade. Esse é o tipo de amor invertido e doente. É justamente o amor que não tem em vista o próximo, né? Amar o próximo é amar as pessoas reais. É essa pessoa que está, de alguma forma, precisando do seu talento, seja qual talento seu você tiver, né? Então não só a caridade no sentido de dar dinheiro para os outros na rua, vamos colocar assim, mas é você amar essa pessoa aqui, essa obra que está à sua mão aqui. Então, meu caso, eu não vou esperar eu ser um professor com milhares de seguidores no YouTube, fazer aulas enormes, né, com centenas de alunos, para que eu possa começar a fazer o bem. Não são esses alunos abstratos que eu não tenho que devem ser o objetivo ou o objeto do meu amor. São os alunos que eu tenho agora. A velhinha que, poxa, eu ensino, aí eu tenho que ficar repetindo 750 vezes e na próxima aula ela esqueceu mais uma vez. Essa é a minha próxima. Né? É aí que o meu amor ele se torna real. Assim como Jesus não foi uma criatura abstrata, um ser abstrato que apareceu no céu e simplesmente deu ideias. Não, ele foi uma criatura real, o Criador se tornando carne e osso. Né? Então, o amor ao próximo, o próximo relativo, o próximo que é próximo teu e não é próximo meu, afinal de contas eu não trabalho com essa pessoa que você trabalha, é, digamos assim, um espelho, né, da encarnação do amor de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo não encarnou abstratamente em todos os lugares do mundo, ele encarnou e as pessoas começaram a pensar em Jesus. Não, ele encarnou em um lugar geográfico específico, em um ano específico, numa manjedoura específica, tendo um pai e uma mãe específicos. Né? A realidade trazida ao nível da existência, né? Ou o acontecimento trazido no nível da realidade. Mas a palavra próximo é uma palavra relativa, que a sabedoria providencial determina para cada um. E que cada um, em sua sabedoria, submissa àquela, deve também determinar. Eu também devo determinar quem é meu próximo. Né? Eu também devo determinar quem é meu próximo. Como eu vou saber quem é o meu próximo? Como que eu vou me precaver de me enganar em relação a quem é meu próximo? Bom, primeiro tem as situações óbvias, né? A pessoa aparece na tua frente, ele é teu próximo. Né? Você pode estar perdido você pode estar descobrindo o conceito filosófico mais bonito do mundo. Você está andando numa rua e tem uma criança. Nossa, essa tela aqui manda muita luz. Você está andando numa rua e você tem uma criança apanhando, né, de um monstro qualquer, aquela criança é teu próximo. Ah, mas não é meu trabalho, não sou policial. É o teu próximo. É o teu próximo. Você vai ter que ajudar. Né? Você vai ter que ajudar. Bom, então tem isso, a proximidade, a obviedade, mas também o saber de quem é o seu próximo vem da descoberta do seu chamado, que são os capítulos anteriores que a gente leu até agora. Né? É a descoberta da sua missão, aquela missão que é só tua. As pessoas afetadas pelo resultado da sua missão, essas são o seu próximo. Então as pessoas que estão à mão, as pessoas que estão em volta de você, que inevitavelmente interagem com você, e as pessoas que serão afetadas pela sua missão. Né? Cada um tem que decidir quem é seu próximo em sua sabedoria, mas submissa àquela, submissa à sabedoria divina. Eu coloquei uma nota. Submissos a Deus, devemos determinar quem é, quem e que tempo é o nosso próximo. Por que não simplesmente vendermos tudo o que temos e dar aos pobres? Porque cada um tem seu tempo e pessoa próxima, o objetivo de sua missão. Foi o que eu anotei aqui.